Que o seu dia e a sua semana sejam abençoados. Hoje vamos mergulhar numa metáfora que, olha, atravessa milênios para falar de algo super atual: liderança e cuidado. Nossa análise vai partir de um texto com quase 3.000 anos, o capítulo 34 do livro de Ezequiel na Bíblia, mas que, sinceramente, parece que foi escrito para hoje. A nossa missão aqui é entender a crítica demolidora que ele faz aos maus líderes e a esperança que ele apresenta na figura do bom pastor. É uma escolha fantástica, porque essa imagem do pastor e do rebanho é, assim, tão simples na superfície, mas abre portas para a gente discutir poder, responsabilidade, egoísmo, serviço de uma forma muito profunda. É um daqueles textos que, sabe, quanto mais você olha, mais camadas encontra. Exato. Então, vamos começar a descascar essa cebola. O capítulo já abre com uma pancada, uma crítica muito direta aos líderes de Israel da época, que são chamados de pastores. E o texto não alivia nem um pouco, né? Não mesmo. E o fascinante aqui é que essa metáfora não era só poética, era política. No Antigo Oriente Médio, chamar um rei ou um governante de pastor do seu povo era super comum. Era uma forma de dizer, olha, sua função é guiar, proteger e prover. Então, quando Ezequiel usa essa mesma imagem para acusá-los, o impacto era, assim, imediato e devastador. Ele está dizendo, vocês receberam o título, mas traíram completamente a função. E a traição é detalhada em 3 pontos principais, quase como uma lista de acusações num tribunal, sabe? A primeira é o puro egoísmo, certo? Sim, é o ponto de partida de todo o desastre. O texto descreve que, em vez de alimentar o rebanho, os pastores se alimentavam do rebanho. Eles queriam o leite, a lã, a carne. A liderança se tornou tipo extrativista. O foco não era o bem-estar das ovelhas, mas o que eles podiam tirar delas. Para benefício próprio. Exato. É a inversão completa do propósito da liderança. E quando o líder está focado só em si mesmo, o passo seguinte é quase inevitável. A segunda acusação é o abuso de poder. O texto usa uma expressão pesadíssima. Eles governavam com dureza e brutalidade. E essa frase é muito visual, né? Sugere uma liderança baseada no medo, na coerção, e não no respeito ou na inspiração. É o poder pelo poder. E isso acontece quando a autoridade se desvincula do serviço. Ela vira uma ferramenta de controle, uma arma perigosa para manter o status quo e garantir que os benefícios continuem fluindo só para cima. Não tinham compaixão, só dominação. O que nos leva à terceira e talvez mais trágica consequência: a negligência. Por estarem tão ocupados consigo mesmos e governando pela força, o resultado foi a desintegração do rebanho. As ovelhas se espalharam. Exatamente. Elas se tornaram presas fáceis para feras selvagens, como diz o texto. É uma imagem poderosa para o caos social e para a vulnerabilidade que surgem quando não há uma liderança cuidadosa. É algo que a gente vê até hoje, não é? Uma gestão focada só em números, em metas, que esquece das pessoas. O resultado é sempre o mesmo. A equipe se desfaz, fica desmotivada, se dispersa. A ausência de um bom pastor gera o caos. A crítica é clara, mas isso me faz pensar: qual seria a alternativa? Porque é fácil apontar o erro. O difícil é construir o modelo certo. O que a análise diz sobre como seria essa liderança ideal na prática? Esse é o ponto. A crítica não existe por si só. Ela serve para iluminar o caminho correto. O modelo ideal apresentado é o oposto da dominação. É ser um exemplo motivador. A liderança que o texto aponta como correta não é a que impõe pela força, mas a que inspira pelo exemplo. É uma mudança radical de perspectiva. O líder não está acima do rebanho, gritando ordens. Ele está na frente, caminhando junto, mostrando o caminho e protegendo dos perigos. Ok, o cenário é desolador. Líderes egoístas, povo disperso. Se a história parasse aqui, seria bem deprimente. Mas a virada que o texto propõe é justamente o que o torna tão poderoso, né? Sem dúvida. É aqui que a profecia muda de tom, de uma denúncia para uma promessa. Diante do fracasso total da liderança humana, a declaração é chocante. Deus mesmo diz:
eu mesmo vou pastorear o meu rebanho. É uma intervenção direta. E tem um detalhe no texto que reforça isso de uma forma incrível. A expressão meu rebanho ou minhas ovelhas aparece 13 vezes só nesse capítulo. Nossa, 13 vezes! Isso não é coincidência, é uma declaração de posse, de responsabilidade e, acima de tudo, de afeto. É como se ele dissesse: eles falharam, mas este rebanho não é órfão. Ele é meu e o cuidado dele é um assunto pessoal para mim. Essa mudança de posse é tudo. Deixa de ser um cargo de liderança e passa a ser uma questão de identidade, de relacionamento. E a descrição do que esse novo pastor vai fazer é um espelho invertido de tudo que os maus pastores fizeram. Eles espalharam, ele vai reunir. Eles exploraram, ele vai alimentar. Eles feriram. Ele vai curar. É um plano de ação completo de restauração. O texto detalha. Ele vai procurar as perdidas, trazer de volta as desgarradas, enfaixar as feridas e fortalecer as fracas. Cada verbo aqui é uma ação de cuidado e cura. É tão marcante que essa imagem se torna semente para algumas das passagens mais famosas do Novo Testamento, como a parábola da ovelha perdida ou a figura do bom pastor em João. A raiz de tudo isso está aqui, em Ezequiel. A análise extrai daí alguns pontos de incentivo muito práticos. O primeiro é sobre se sentir perdido. Não importa o quão longe alguém tenha se desviado, a promessa é que a busca do pastor é ativa e persistente. Ele vai atrás. O segundo ponto é sobre as feridas. E a reflexão que se faz é: quem pode dizer que nunca foi ferido? É uma experiência humana universal. A promessa não é de uma vida sem feridas, mas de um pastor que se especializa em enfaixar o que foi quebrado, em cuidar dessas dores. E o terceiro é sobre a fraqueza, a doença. A ideia é que nem sempre a cura é instantânea, mas a promessa é de fortalecimento para atravessar os momentos difíceis. É uma promessa de presença e força na luta, não necessariamente de ausência de luta. Sim. E logo depois dessa promessa de cuidado, o texto dá outra virada surpreendente. A crítica não para nos líderes. Ela vai para dentro do próprio rebanho. Espera, como assim? A crítica também é para as ovelhas? Exatamente. E essa é uma das partes mais geniais e desconfortáveis do texto. A profecia fala sobre as ovelhas gordas e fortes. Ovelhas que, dentro da própria comunidade, usam sua força para pisotear a pastagem depois de comer, para sujar a água depois de beber e para empurrar as ovelhas mais fracas com os ombros e os chifres. Uau! Isso é muito específico e muito poderoso. É uma crítica ao elitismo e à complacência dentro da comunidade. Não basta não ser um mau pastor, também não se pode ser uma má ovelha. Perfeito. É um alerta contra o orgulho religioso ou social. Aqueles que se sentem seguros, fortes, abençoados e usam essa posição não para ajudar, mas para oprimir ou desprezar os mais vulneráveis. É um chamado à responsabilidade comunitária. O cuidado com os mais fracos não é tarefa só do líder, é de todo o rebanho. O exemplo do pastor deve ser seguido por todos. Ok, então Deus intervém, cuida do rebanho e até julga as ovelhas. Mas qual é a solução a longo prazo? Fica só nessa intervenção direta ou existe uma promessa de uma nova estrutura, uma nova liderança? Essa é a pergunta-chave. E a resposta é o clímax da profecia. A solução a longo prazo é a promessa de um líder ideal, um único pastor que governará com justiça. E o texto dá um nome a ele: meu servo Davi. Espera aí, meu servo Davi. O rei Davi histórico já tinha morrido há séculos quando Ezequiel escreveu isso. Isso é um código, uma referência a algo muito maior, certo? Exatamente. É uma linguagem profética. Não se trata de ressuscitar o rei Davi, mas da promessa de que um futuro rei, um descendente da linhagem de Davi, viria para cumprir o papel de pastor ideal de forma perfeita. É uma referência messiânica claríssima. A promessa é a de um novo reino, estabelecido por esse novo Davi, que traria paz e segurança permanentes. E como seria esse reinado do bom pastor, na prática? O que ele traria de diferente? O texto descreve uma paz completa, uma bênção em 3 níveis. Primeiro, o fim da opressão.
tanto de líderes internos corruptos quanto de nações inimigas. Uma segurança total. Segundo, uma prosperidade que flui da terra, com chuvas no tempo certo e colheitas abundantes. É uma imagem de harmonia com a natureza. E o terceiro nível? Talvez o mais profundo, a restauração da honra. O texto diz que eles não seriam mais objeto de desprezo para as nações. A vergonha do exílio e da dispersão seria apagada. Haveria uma restauração completa da identidade e da dignidade do povo sob o cuidado desse pastor perfeito. É uma promessa de restauração em todas as áreas da vida: política, econômica, social e emocional. E é aqui que todos os fios se conectam de forma espetacular com o que viria séculos depois. O que era uma profecia em Ezequiel encontra um rosto, um nome e uma voz no Novo Testamento. Na pessoa de Jesus. Exatamente. Quando Jesus, no Evangelho de João, se levanta e diz: "Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas", ele está reivindicando ser o cumprimento dessa antiga e poderosa profecia. Ele está dizendo: aquele servo Davi prometido sou eu. Uau! Então aquela relação que Ezequiel menciona de Deus conhecendo o seu povo se torna o conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem de Jesus. Isso transforma tudo, deixa de ser uma profecia sobre um governo distante e vira um convite para um relacionamento pessoal e íntimo. Essa é a grande transição. A promessa não é mais apenas sobre a restauração de uma nação, mas sobre a restauração de cada indivíduo. A segurança, a cura, o alimento, o cuidado prometidos por Ezequiel são oferecidos de forma pessoal e direta por Jesus. O Rei prometido não governa de um trono distante, mas caminha lado a lado com seu rebanho, conhecendo cada um pelo nome. Começamos com essa crítica brutal a uma liderança que só serve a si mesma, que abusa e negligencia e que acaba destruindo tudo. Passamos pela promessa de uma intervenção divina cheia de cuidado e carinho e terminamos com a figura desse líder ideal, o bom pastor, que não apenas governa com justiça, mas oferece um relacionamento próximo e restaurador. Isso nos deixa com uma reflexão inevitável que o texto praticamente nos impõe. Ele nos apresenta esses dois modelos opostos de agir no mundo. Então, a pergunta que fica para nós é: nas nossas próprias áreas de influência, por menores que sejam na família, no trabalho, na comunidade, nas redes sociais, as nossas atitudes se parecem mais com as dos pastores que se aproveitam do rebanho, ou até das ovelhas fortes que empurram as outras, ou se parecem mais com as do pastor que busca, cura e protege? Que Deus abençoe a todos os ouvintes.